como está ali. Hoje nós leremos 1 João, capítulo 2, sobre o tema Permaneça em Jesus. Permaneça em Jesus. João é uma epístola, uma carta bastante conhecida e traz muitos ensinamentos aos nossos corações. Vamos estar lendo esse texto bíblico agora, 1 João, capítulo 2, do 1 até o 11. Diz assim, 1 João 2, a partir do verso 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos estar orando mais uma vez. Ó Pai, te peço que nesse momento, Senhor, me use, Senhor Pai, expor corretamente a Tua palavra, Senhor. Te peço também que fale nossos corações, nos transforme, nos use conforme a Tua perfeita, boa e agradável vontade. Nos ajude, Senhor, a estarmos cada vez mais conectados em Ti, Senhor. Permanecermos ligados em Ti para fazermos sempre a Tua vontade, Senhor. Não nos deixe levar para o nosso ego, Senhor, nossas próprias paixões, mas deixarmos te buscarmos sempre em primeiro lugar, Senhor. Nos ajude a sempre buscarmos a Tua vontade em primeiro lugar. É isso que eu te peço, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a única maneira de os cristãos ser luz é permanecendo em Jesus Cristo. No grego, a permanecer é a palavra menon. Isso significa permanecer, continuar, ficar. E quando a gente lê aquela metáfora lá da videira, que muitos conhecem em João 15, nós aprendemos sobre isso, sobre permanecer ligado em Jesus Cristo. Vou estar lendo aqui João 15, que diz, a partir do versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Aqui nós lemos sobre permanecer em Jesus Cristo. Onde lemos aqui, onde fala permanecer na videira,
cuidado vitalmente a sua videira, de forma que continue vivo e produza frutos. Se estamos desligados do nosso Jesus Cristo, nós não produziremos vida, não produziremos frutos. Devemos permanecer conectados em Cristo Jesus, vitalmente conectados. Então é sobre permanecer em Cristo que a gente aprende em 1 João capítulo 12, que eu estava falando esta noite. A primeira carta de João, segundo os estudiosos, chegou a colocar um dos lugares mais elevados do Novo Testamento, de tão valiosos ensinos que essa carta nos traz. E é provável que 1ª, 2ª e 3ª João tenha sido escrito pelo próprio João, discípulo amado, filho de Zebedeu, um dos 12 discípulos, que também escreveu o Evangelho de João. A data escrita desta epístola provavelmente está entre 85 e 95 depois de Cristo. Esta epístola visa primeiramente toda a comunidade cristã primitiva, lá do primeiro século, e não faz uma menção à comunidade em particular, mas a todo o povo, se estendendo os seus ensinos até nós hoje. Alguns afirmam que essa carta é destinada basicamente aos cristãos da região de Éfeso, mas boa parte entende que ela se estende a todos também, além de Éfeso, já no primeiro século. O apóstolo João aqui, nessa carta, ele ainda está lidando com o problema do pecado. O pecado, ele é algo universal e também é algo enganador. O pecado nos induz a tentar enganar as outras pessoas. E o pecado nos induz a enganar a nós mesmos para termos vantagem, inclusive enganar o próprio Deus. Lá em João 1:10 nos diz isso. O pecado é muito destruidor. E nós podemos ter 3 atitudes em relação ao pecado que nos atormenta. Nós podemos esconder o pecado, nós podemos confessar esse pecado e triunfar sobre esse pecado também. João agora ele nos aponta o caminho para vencermos então o pecado. O propósito dessa carta aqui é encorajar os crentes a não pecarem. Isso diz lá no versículo 1 do capítulo 2. A prática do pecado ela é incompatível com a nova vida em Cristo Jesus, que todo aquele que crê em Jesus Cristo possui. Quem vive pecando não viu a Deus e nem o conhece, como diz no capítulo 3, verso 6. E quem vive na prática do pecado não é nascido de Deus, diz no verso 9 do capítulo 3. Então veja, irmãos, como são fortes as expressões a respeito do pecado. É a nossa vida que deve ser distante do pecado. Toda essa carta aqui de 1 João é cheia de horror, ódio, repúdio ao pecado. João espera que os crentes sejam preservados do mau caminho, preservados do herege, que podem levá-los a cair em pecado também. Provavelmente, se sentar aqui hoje, você já ouviu diversas vezes que devia permanecer em Cristo, de ser um crente obediente a Deus. Não é novidade para nós. Mas então eu quero lhe ajudar a verdadeiramente permanecer em Jesus Cristo. E por isso a gente vai ver hoje 3 atitudes para permanecer em Jesus. E a primeira dessas atitudes é: entenda quem Ele é, entenda quem é esse nosso Salvador, Jesus Cristo. A gente leu ali 1 João 2:1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João se dirige aqui aos crentes como seus filhos na fé. Ele tem amor, ele tem autoridade para ensinar os destinatários da carta. Então ele chama carinhosamente de filhinhos. Mas, além de filhinhos, ele diz meus filhinhos. Ele vai além, diz que são os meus filhinhos. E a palavra do grego aqui traduzido por meus filhinhos é criancinha. Eles são crianças, cuidado pelo apóstolo João. Essa forma diminutiva de criancinhas
o afeto que João tinha para a comunidade pelo qual ele escreveu. E a ordem de João aqui, ela é muito clara. Ele nos diz, não pequem. E ao dizer não pequem, ele se refere ao pecado que não deve ocorrer como hábito em nossas vidas. Nós não devemos ter o hábito de pecar, mas buscar a santidade. O pecado pode vir como um acidente em nossa vida, algo que ocorre de forma esporádica, mas deve virar rotina em nós. Nós devemos lutar contra o pecado. E aqui também nós temos Jesus apresentado como nosso advogado. Na literatura lá dos rabinos judeus, essa pessoa que traduzida como advogado era alguém que oferecia algum auxílio legal ou que intercedia em favor de outra pessoa. E sem dúvida, nesse contexto aqui, Jesus é colocado como advogado também no sentido jurídico. Agora a gente não é mais réu. Réu é aquele que é chamado para responder a um crime. Nós somos filhos de Deus, salvos por Jesus Cristo. Deus não é mais nosso juiz, mas agora salvos por Ele, somos filhos dEle. Então Deus é o nosso Pai. Nós que cremos em Cristo não entraremos em juízo, mas passamos da morte para a vida. Como disse lá em João 5:24. Destacamos aqui também 2 pontos para a nossa reflexão hoje à noite. Primeiro, Jesus não é apenas o nosso advogado, mas também é o nosso exemplo. Hoje vemos uma separação entre a vida moral e o desempenho profissional. Existem advogados que são gigantes na tribuna em suas funções, mas são nanicos na sua ética, na sua conduta. São imbatíveis na oratória, ninguém vence eles, mas vulneráveis na sua moral e ética. No tribunal humano, muitas vezes a verdade é pisada, a justiça é negada. No tribunal humano, não raras as vezes, a lei ela é distorcida. No entanto, Jesus, como nosso advogado, ele nunca usou de espertezas para distorcer a lei. Jesus nunca aceitou o suborno. Ele nunca vendeu a sua consciência. O diabo ele quis dar os reinos do mundo em troca de adoração. A gente lê isso nos evangelhos. As multidões queriam fazer Jesus rei. A gente lê isso em João 6,15, por exemplo. Mas nunca ninguém pôde acusar Jesus de pecado. Nunca pôde acusá-lo de erro. Ele é a verdadeira luz do mundo, o verbo da vida, advogado, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E outra reflexão que eu coloquei ali é que Jesus, como advogado, nunca transgrediu com erro. Ele não errou. Jesus não veio para manipular a lei, mas para cumpri-la. Ele não veio encontrar brechas na lei para incentivar a culpa, ou para inocentar a culpa, dizendo, mas para cumprir as exigências da lei e nos livrar da condenação do pecado. É de fundamental importância, irmãos, a gente entender aqui quem é Jesus. Por isso devemos ter em mente esses pontos. Jesus, além de nosso advogado, Ele é o nosso exemplo. Ele nunca cometeu e nunca vai cometer nenhum erro. Deveríamos nos espelhar nele. Nós devemos ser espelhada nele e evitarmos todo o erro, toda a conduta que desagrade ao nosso Deus. Nada que Deus faça, de alguma forma, pode ser visto como algo errado. Às vezes as pessoas querem até julgar atitudes de Deus. Mas quem somos nós para julgar a Deus? Nós não podemos, somos infinitamente inferiores. Os caminhos de Deus são superiores ao nosso. Nós devemos nos prostrar diante dele, adorá-lo, mesmo quando a gente não entende o título perfeito, reto e justo. No grego, o termo aqui traduzido para advogado também, ele nos mostra que Jesus
é o nosso ajudante, Jesus é o nosso orientador, Jesus é o nosso conselheiro. Então, permaneça em Jesus, sabendo que com Ele você pode contar em qualquer circunstância. Então, 3 atitudes para permanecer em Jesus Cristo. Primeiro, entenda quem Jesus Cristo é. Jesus Cristo é nosso Senhor, Jesus Cristo é nosso Salvador, nosso Pai, nosso advogado. Nós temos um justo juiz que intercede por nós também. Segunda atitude, obedeça a sua palavra. Obedeça a palavra do nosso Senhor. A gente aprende os versos 3 até o verso 6, do capítulo 1 aqui de João. João identificou 3 marcas de um falso cristão. O falso cristão tenta enganar os outros, tenta enganar a si mesmo e tenta enganar o próprio Deus. E agora o apóstolo Paulo passa a falar sobre as marcas do cristão verdadeiro. Faz um contraste entre o falso e o verdadeiro cristão. Em suma, destaca-se guardar os seus mandamentos e guardar as suas palavras. Ou seja, devemos ser obedientes ao nosso Deus. João usa esses 2 termos para se expor à mesma ideia. A ideia da necessidade de obediência que cada um aqui tem. Ele usa os termos mandamentos e palavra. Ele diz que quem diz conhecer a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso. Depois diz que quem guarda a palavra de Deus é quem tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Está lá em João 14, 23. Ele utiliza as palavras mandamentos e palavra para nos garantir que devemos ser obedientes a Deus. Em João, ainda no capítulo 14, verso 23, nós lemos o seguinte: Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. É a ideia que Deus mora em nossos corações, Deus vive em nós, se cremos nele, se amamos a ele. Hoje na EBD a gente aprendeu que somos selados pelo Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha de forma proposital e temporal. O que é isso? Ele tinha um propósito específico na vida das pessoas e era temporário. Por exemplo, ele veio para Saul enquanto ele estava reinando sobre Israel, depois deixou Saul. Mas no Novo Testamento e hoje, a ação do Espírito Santo é diferente. Ele permanece em nossas vidas até a consumação dos séculos. Nós não perdemos o Espírito Santo se de fato cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E a obediência, então, nós que temos o Espírito Santo, a obediência é a prova do conhecimento de Deus. Nós lemos no verso 3 de João, 1 João capítulo 2, o seguinte: e nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Conhecer as Escrituras, especialmente aqui nessa carta de João, não significa nunca um conhecimento intelectual teórico apenas, mas um conhecimento experimental do nosso coração. Estarmos junto com Jesus Cristo, praticando os ensinamentos dele. O que João está dizendo aqui é que nem o conhecimento de Deus é verdadeiro se não for transformador. Não adianta nada nós termos conhecimento de toda a Bíblia, sabendo diversos versículos de cor, se não praticarmos isso em nossas vidas, se isso não transformar a nossa vida. Quando a gente fala que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, a gente pode esquecer que a prática está envolvida nisso, na nossa fé. Então devemos praticar o que cremos. E obedecer a palavra de Deus deve então nos transformar e transformar também as pessoas
em nossa volta. Nós não conhecemos a Deus pelo tanto de informação cognitiva que temos em nossa mente, mas então pelo grau de obediência que manifestamos em nossa vida. As palavras de uma pessoa devem ser provadas por suas obras. Se a sua vida não contradiz com as suas palavras, o seu conhecimento de Deus então é falso. Se você fala sobre Deus, prega sobre Deus, mas vive longe do que Deus quer que você viva, você está vivendo um evangelho falso. João não pode conceber que o verdadeiro conhecimento de Deus que não resulte em obediência, que não resulte em transformação de vida. Mas as nossas atitudes devem refletir a nossa fé. Se nós cremos em coisas certas e fazemos coisas erradas, é sinal de que não praticamos aquilo que nós cremos. Por exemplo, se eu creio que é certo não roubar, mas se eu estou roubando, eu estou sendo discrepante com a minha palavra, e mostrando que eu não pratico aquilo que creio. Agora, se fazemos as coisas erradas e cremos que assim deve ser, a nossa mudança não deve ser só de atitude, mas deve ser de uma verdadeira reestruturação da parte de Deus em nós. Nós devemos obedecer a Deus, crer em Deus, estudar a Bíblia e praticar a Bíblia em nossas vidas. Por exemplo, irmãos, se você sabe que está fazendo algo errado, mas continua fazendo errado, pois acha que não vai ter nenhuma consequência em fazer as coisas erradas, que não vai ter nenhuma consequência em transgredir a lei de Deus, o seu problema está então com o próprio Deus. E é Ele que você vai ter que prestar contas. E é quão errado o seu conhecimento a respeito de Deus está. Então nós devemos conhecer a Deus e viver para Deus. Como podemos então saber que estamos em Deus? João responde com uma sucessão de declarações. Ele fala no verso 5: quando estamos nele, quando permanecemos nele e quando andamos como ele andou. A gente sabe que está em Deus, a gente sabe que está fazendo em Deus, fazendo a vontade de Deus, quando estamos desobedientes a Ele, andando como Ele andou. O verdadeiro amor de Deus não se expressa em linguagem corporal ou em experiência mística, mas se expressa na obediência moral. É uma compreensão plena da vontade de Deus nas nossas vidas. Não é simplesmente imitar o que os outros fazem, não é simplesmente fazer algo para se aparecer ou algo para agradar os outros, mas é o Espírito de Deus invadir a nossa vida, sermos transformados por isso e querer ser obediente a Deus, termos nossa vida transformada. Creio que muitos aqui conhecem a história do irmão André, do projeto Portas Abertas. Ele foi missionário além da cortina de ferro lá em diversos países comunistas. E ele era conhecido como contrabandista de Deus. Por quê? Porque ele levava a Bíblia onde era proibido ter a Bíblia, onde era proibido ler a Bíblia. Então muitas pessoas foram salvas por ele ter a ousadia, a coragem de obedecer a Deus acima de qualquer circunstância. E quão fracos nós muitas vezes somos, quão vacilantes muitas vezes somos, quando olhamos para testemunhos do irmão André que passava riscos de vida, de morte, risco de morrer, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. É interessante ele contando suas histórias no livro Contrabandista de Deus, que uma dessas histórias ele diz que ele orou para o guarda não ver as Bíblias que estavam no fusca dele, que ele utilizava para levar as Bíblias até os países que não podiam ler, não podiam ter acesso à Bíblia. É interessante que nessa história Deus agiu de forma tão transformadora que o guarda viu tomates
ao invés de Bíblia no carro dele. Deus pegou, mudou a visão daquele guarda para que pudesse entrar com a Bíblia, com as Bíblias do país proibido. Irmãos, como nosso Deus é poderoso, como nosso Deus vai além de podermos compreender. Muitas vezes nós somos tão falhos, tão pouca fé nós temos. Mas se nós cremos de fato que a Bíblia é real, ela de fato vai transformar a nossa vida, ela de fato vai transformar a nossa fé e sermos obedientes em qualquer circunstância. O irmão André aqui, ele foi fortemente perseguido por obedecer a palavra de Deus. E nós, mesmo livremente podendo obedecer a Deus, o que nós temos feito? O que você tem feito? Estaremos prontos a corrermos risco de vida por obediência a Deus, por obediência à sua palavra? Nós precisamos obedecer a palavra de Deus em toda e qualquer circunstância, se desejamos permanecer nele. Não é algo que se negocia. A palavra de Deus é inegociável. E a terceira atitude para você permanecer a Deus é: ame aos outros. Dedique a sua vida às outras pessoas. Nós aprendemos isso no versículo 7 até o versículo 11, aqui de 1 João, capítulo 2. João, ele agora aplica aos cristãos professos a segunda prova de que alguém está em Cristo. Não mais a exigência da obediência moral apenas, mas a do amor social. A gente demonstrarmos amor para as outras pessoas. O amor demonstrado um pelos outros. Como ele está prestes a descrever sobre o amor fraterno. Apropriadamente, João se dirige aos seus leitores como amados. O amor que eles deveriam ter, por um lado, é mandamento antigo, pois aprenderam desde a juventude. A gente vê lá em Levítico 13, versos 34 e 35, falando sobre esses mandamentos que eles deveriam guardar. Os judeus sabiam de cor toda a lei, mas agora esse amor era um mandamento novo, porque era a partir de Cristo Jesus que deveriam amar. Então, era um mandamento novo, pois sua base agora não é somente lei, não somente mandamentos, mas é Jesus Cristo. No próprio Jesus encontramos o amor verdadeiro. E Jesus mesmo testificou este mandamento, Jesus mesmo nos mostrou este mandamento. Lá em João 13:34, ele nos diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, e que também vocês amem uns aos outros. Assim como Jesus Cristo nos amou, devemos amar aos outros. E quão grande amor, esse amor escrito lá em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus transformou esse mandamento em um novo mandamento ao chamar as pessoas a viverem Ele. Jesus encarnou em toda a sua vida esse amor de Deus para conosco. E esse mandamento se torna novo cada vez que aceitamos o desafio de praticá-lo também. E que grande ensinamento temos agora nos versos 9 a 11 de 1 João, capítulo 2, que diz assim: quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmãos, o amor e o ódio são colocados aqui em um cristalino contraste.
Assim como a luz e as trevas estão em contraste, o amor e o ódio também estão. Quem ama o seu irmão está na luz, quem odeia está nas trevas. E como frequentemente vemos cristãos destilando ódio, de forma pessoal e na internet também, nesses momentos políticos, muitas vezes os mais vivos, são pessoas muitas vezes convertidas, odiando as outras. Nós não devemos agir assim. Nós podemos ter discordâncias políticas e tantas outras, mas mesmo assim devemos amar os nossos irmãos, porque é isso que Deus deseja na nossa vida. Irmãos, o cristão ele está em uma guerra contra o instinto natural do próprio ser humano, o de retribuir retaliação por retaliação, e no melhor das hipóteses, simplesmente não fazer nada. Mas o que Deus nos pede vai além disso. O que Deus nos pede é um amor sacrificial. Se alguém nos retalha, se alguém nos faz mal, nós devemos amar essa pessoa e perdoá-la também. Nós devemos sempre devolver o mal com o bem. Nietzsche, eu já contei essa história aqui, essa frase dele aqui, certa vez ele disse que o cristianismo ele transformava o ser humano, ele era dos fracos, porque ele demonstrava que o fraco, que o cristão deveria demonstrar amor, ele não demonstrar o ódio, não vencer, ele mudava a natureza humana, que retalhava o mal com o mal e vencia o mais forte, mas o amor cristão, muitas vezes o mais fraco vence. Porque para nós não importa uma vitória na discussão, não importa uma vitória na guerra. Para nós importa sermos obedientes a Deus. Para Nietzsche, ser cristão é inverter o amor do ser humano. De fato, nós fazemos isso, devemos orgulhar por isso. Porque o ser humano, por seu instinto natural, ele é travado em seus pecados. Ele sempre vai retalhar o mal com o mal e vai sobreviver simplesmente o instinto mais forte. Não importa se Deus deseja isso. Não importa se o amor de Deus está sendo vivido. Nós devemos ser o contrário disso. Para transformar o amor de Deus em nossas vidas. Creio que muitos aqui já leram o livro dos Senhor dos Anéis, ouviram o filme dos Senhor dos Anéis. E em certa parte do filme, lá no final do filme, eles estão levando um anel lá que devia ser destruído para o monte, ser destruído na lava. O personagem chamado Frodo, eles já não aguentavam mais levar esse anel. E nesse momento, o seu colega, seu amigo Sam, ele pega o Frodo no colo, nas costas, dizendo, e leva ele até o alto para que o anel fosse destruído. E uma das frases interessantes disso é que ele nos diz, Sam fala para o Frodo o seguinte: vamos, Senhor Frodo, eu não posso carregá-lo pelo Senhor, carregar o anel aqui, mas posso carregar o Senhor. O que ele faz nesse exemplo, nesse filme, nesse livro? Ele carrega o próprio amigo em suas costas. Nós devemos ser assim, devemos carregar uns aos outros, devemos suportar uns aos outros, devemos ajudar uns aos outros, se de fato o amor de Deus está em nossas vidas. O amor deve fluir em nós e se transformar em atitudes práticas para com os outros. Concluindo, irmãos, a única maneira do cristão dar bom testemunho, ser luz, é permanecendo em Jesus Cristo. Como nós lemos, nós devemos estar conectados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. E nós vimos nesta noite também 3 atitudes para permanecer em Jesus Cristo. A primeira delas, entenda quem Ele é. Nós devemos compreender Jesus Cristo, nosso Salvador, Jesus Cristo nosso Senhor, Jesus nosso Deus e nosso amigo também. Nós devemos manter essa verdade em nossos corações. Nós devemos também obedecer a palavra do nosso Deus.
Devo ser obediente a Ele acima de qualquer circunstância. Esse exemplo do irmão André ali, que foi missionário e pregou o Evangelho com riscos de vida, mas tantos outros que entregam suas vidas por amor a Cristo, e que cada um de nós tem feito. Terceira atitude para permanecer em Jesus: ame os outros, ame o próximo como a si mesmo, e ame a Deus acima de todas as coisas. Às vezes, talvez suportar o irmão, a irmã, alguém que seja, pode ser difícil. Mas esse amor que Deus nos deu deve transbordar, a suportar as pessoas, muitas vezes as pessoas mais difíceis. Até porque nós mesmos, muitas vezes, somos essas pessoas difíceis. Igreja, desde que eu cheguei aqui, eu tenho pregado sobre mudança de atitude, sobre sair da zona de conforto. Somos nós, irmãos, somos cada um aqui que vai transformar a vida das pessoas dessa cidade. Essa responsabilidade é nossa. Isso começa por mim e começa por ti também. Então, meu desafio para você é que você compreenda a sua importância para essa igreja. Você é importante aqui nessa igreja. Você pode ser grandemente usado por Deus nessa igreja. Deixe Deus usar seus dons, deixe Deus usar seus talentos. Coloque ele à disposição de Deus. Sirva ele em sua plenitude. Nós podemos fazer muitas coisas, mas para isso é necessário tomarmos a atitude de não nos acomodarmos. Não podemos nos acomodar. Leonard Ravenhill, ele disse certa vez a seguinte frase: a única razão pela qual não temos o avivamento é porque estamos dispostos a viver sem ele. Irmãos, as pessoas facilmente se acomodam em sua zona de conforto. Nós não vemos avivamento, nós vemos cidade avançar no Evangelho de Jesus Cristo, muitas vezes não fazendo a nossa parte. É claro que é Jesus Cristo, que o Santo convence o pecador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, mas a responsabilidade é nossa de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, se queremos ver a cidade transformada, precisamos avançar como igreja. Precisamos avançar. Então, meu apelo, meu desafio, que você dedique a sua vida a Cristo, a cada vez mais viver para Jesus Cristo e sair da zona de conforto. Bom, nós temos um projeto de ser uma igreja independente, e se Deus quiser nós teremos, mas isso depende muito da atitude de cada um aqui nesta noite. Eu queria fazer um apelo enquanto eu oro. Se você quer deixar seus dons, seus talentos perante Deus e ser usado por Ele, você pudesse ficar em pé nesse momento enquanto eu faço essa oração, para colocar sua vida diante de Deus, para que de fato nós avancemos no Evangelho dessa cidade, para que sejamos transformados por Deus, sejamos moldados por Ele, sejamos igreja independente. Então, enquanto eu faço essa oração, coloque-se em pé, coloque sua vida à disposição do nosso Deus. Está orando, irmãos? Ó Pai, te peço, Senhor, nos use, Senhor, para fazermos a Tua vontade aqui em Casa Palma do Sul, Senhor. Nos ajude a sermos uma igreja transformada por Ti, uma igreja que vive o Teu verdadeiro Evangelho, Senhor. Transforma nossas vidas com a imagem e a Tua semelhança, Senhor. Te peço agora especialmente para esses irmãos que ficarem em pé essa noite, Senhor. Fale com Ele, molde a vida dele, Senhor, para que façamos o Evangelho avançar aqui nessa cidade, Senhor. Para sair da sua zona de conforto, Senhor, e vermos essa cidade rendida a Ti, Senhor. Te peço que Ele trabalhe na vida de cada um aqui, trabalhe na minha vida, Senhor, para que sejamos simplesmente obedientes a Ti em todo momento. É isso que te peço, meu Jesus Cristo, nos ajude a fazer a Tua vontade.
Em nome de Jesus Cristo, amém.